Se você é um homem com mais de 50, 60 ou até 70 anos, hoje não vamos usar eufemismos, não vamos fazer rodeios e de forma alguma vamos evitar a verdade. Hoje vamos falar sobre masturbação. Isso mesmo, você ouviu direito à masturbação. Você já se perguntou: é normal eu continuar me masturbando nessa idade? Ou esse hábito está prejudicando silenciosamente minha saúde, drenando minha energia ou prejudicando minha próstata sem que eu saiba? Se essas perguntas já passaram pela sua cabeça na solidão do seu quarto, quero que saiba que este vídeo é a resposta honesta e direta que você precisa ouvir. Eu sou o Dr. Karen Hiller e quero contar a você uma realidade médica agora. Você não está sozinho nisso. De acordo com estatísticas médicas que raramente são discutidas em público, a grande maioria dos homens mantém a masturbação como parte das suas vidas, independentemente da idade. Porém, o triste é que muitos o fazem à sombra da ansiedade, com um sentimento de culpa injustificado e, o mais perigosamente, com uma total falta de informação correta. Por que temos tanto medo de uma função biológica natural? Lembro-me claramente de um paciente, vamos chamá-lo de Dom Ricardo, 68 anos. Ele veio ao meu consultório para um check-up geral, mas sua pressão arterial estava anormalmente alta. Não foi por causa de uma doença cardíaca, foi por puro nervosismo. Ao final da consulta, ele reuniu toda a coragem e me disse: Doutora Marina, preciso lhe confessar uma coisa. Ainda me masturbo. Minha esposa faleceu há anos e ainda faço isso algumas vezes por mês. Sou um tarado. Tem alguma coisa errada comigo? É por isso que me sinto cansado. A pergunta de Dom Ricardo reflete os sentimentos de milhões de homens por aí. A sociedade, a cultura e as antigas crenças fizeram você acreditar que a masturbação é algo típico da puberdade e que quando o cabelo fica grisalho, continuar fazendo isso é errado, sujo ou até prejudicial à saúde. Mas hoje vamos apagar essa ignorância. Chegou a hora de olhar para a masturbação sob o microscópio da ciência moderna e não através dos preconceitos do passado. A verdade científica é esta: quando feita corretamente e com compreensão do seu próprio corpo, a masturbação não é apenas inofensiva, mas pode ser uma ferramenta médica natural extremamente poderosa. Neste vídeo profundo e detalhado de hoje, vou apresentar a você os 10 benefícios médicos comprovados da masturbação para homens mais velhos. Falaremos sobre como ele pode proteger a próstata contra o câncer, como fortalece o sistema imunológico, melhora o sono e até como ajuda a manter o cérebro limpo e ágil. Tudo isso baseado em estudos da Universidade de Harvard e das principais revistas de urologia do mundo. Porém, devo deixar claro com você que qualquer atividade física, se feita de forma incorreta ou compulsiva, há riscos. Portanto, na segunda metade deste vídeo, irei explicar os sinais de perigo que você deve conhecer para se proteger. Mas primeiro, vamos deixar a vergonha de lado. Você é um homem adulto e merece saber a verdade sobre sua própria biologia. Venha comigo. Vamos nos aprofundar no primeiro benefício que tenho certeza que irá surpreendê-lo. Muito bom. Agora que deixamos os preconceitos de lado, vamos entrar no laboratório. Quero que você preste muita atenção nesses 5 primeiros pontos, pois vamos detalhar como seu corpo reage biologicamente e por que essa prática é muito mais que um simples momento de prazer. Comecemos com algo que preocupa quase todos os homens à medida que envelhecem: a funcionalidade da sua ferramenta. Benefício número 1: oxigenação celular e prevenção de fibrose. Você pode ter ouvido a frase use-o ou perca-o. Na medicina, isso é uma realidade absoluta quando falamos de tecido peniano. Eu explico para você o que acontece microscopicamente. À medida que envelhecemos, as ereções espontâneas, aquelas que você costumava ter de manhã ou à noite quando era jovem, diminuem drasticamente devido à baixa testosterona. Por que isso é um problema? Porque essas ereções involuntárias tinham uma função vital, trazendo sangue rico em oxigênio para os corpos cavernosos, que são as câmaras internas do seu pênis. Quando não há ereções frequentes, esse tecido interno começa a sofrer de hipóxia, ou seja, falta de oxigênio. Com o tempo, essa falta de oxigênio faz com que o tecido elástico e saudável se transforme em tecido cicatricial, um processo que chamamos de fibrose. O resultado é um pênis que fica rígido,
perde tamanho e, o que é mais grave, perde a capacidade de se encher de sangue no futuro. É aqui que entra a masturbação terapêutica. Ao causar uma ereção completa, você está forçando um influxo maciço de sangue arterial oxigenado que nutre as células e mantém o colágeno elástico. É literalmente um exercício cardiovascular localizado. Você está evitando que seu próprio corpo feche a fábrica por falta de uso. Então veja isso como manutenção preventivo contra a atrofia. Benefício número 2: o efeito de drenagem na próstata. Este é, sem dúvida, o ponto mais debatido e o que mais gera confusão. Vamos falar sobre o famoso estudo da Universidade de Harvard. Durante anos pensou-se que guardar sêmen era bom. A ciência moderna nos diz o contrário. Existe uma teoria médica muito forte chamada hipótese da estagnação. Imagine que a próstata é uma glândula que produz líquidos constantemente. Se esses fluidos não forem expelidos, eles se acumulam. E com o tempo, essas secreções estagnadas podem se tornar um terreno fértil para toxinas e inflamações, e podem até cristalizar, formando pequenas pedras que irritam a glândula. O estudo de Harvard, que acompanhou mais de 30 mil homens durante quase 2 décadas, descobriu um facto revelador. Aqueles que ejaculavam com frequência, e estamos falando de uma média de 21 vezes por mês, reduziram o risco de câncer de próstata em uma porcentagem significativa em comparação com aqueles que o faziam raramente. Cuidado, não estou dizendo que a masturbação seja uma vacina contra o câncer, mas a ejaculação regular atua como um mecanismo de limpeza, uma drenagem natural que ajuda a expulsar agentes potencialmente cancerígenos que se acumulam nos ductos da próstata. É uma forma simples, gratuita e natural de cuidar de uma glândula que costuma nos causar tantos problemas depois dos 50. Benefício número 3: fortalecimento do assoalho pélvico e controle urinário. Este é um assunto sobre o qual poucos homens falam por vergonha. Gotejamento após urinar ou incontinência leve. Muitos homens acreditam que os exercícios de Kegel são apenas para mulheres após o parto. Erro grave. O assoalho pélvico é a rede de músculos que sustenta a bexiga e o intestino, e também é responsável pela força da ereção. Com a idade, esses músculos enfraquecem, causando aquelas irritantes perdas de urina ou ereções que não permanecem firmes. O que a masturbação tem a ver com isso? Bem, durante o processo de excitação e especificamente durante as contrações rítmicas do orgasmo, seu corpo está passando por um intenso treino desses músculos, especificamente do músculo púbico. Cada contração é como uma repetição na academia. Manter esta atividade ajuda a manter o tônus muscular nessa área crítica. Isto não só melhora a sua vida sexual, mas também ajuda a manter a dignidade e a higiene, reduzindo os problemas urinários que tanto afetam a qualidade de vida dos idosos. Benefício número 4: um impulso inesperado ao sistema imunológico. Este benefício irá surpreendê-lo porque é uma das mais recentes descobertas no campo da psiconeuroimunologia. Foi descoberto que a excitação sexual e o orgasmo estimulam a produção de uma substância chamada imunoglobulina A. Filha, este é o principal anticorpo encontrado nas mucosas, como nariz e garganta, e atua como primeira linha de defesa contra vírus e bactérias, como a gripe ou o resfriado comum. Estudos demonstraram que pessoas com uma vida sexual ativa, incluindo a masturbação, têm níveis significativamente mais elevados de filiação do que aquelas que são abstêmias. Pense assim: à medida que envelhecemos, nosso sistema imunológico fica mais lento. Incorporar esta prática é uma forma de dar uma pequena dose de reforço às suas defesas naturais. Não é apenas prazer, é a biologia defensiva trabalhando a seu favor. Beneficiar. Número 5. O analgésico mais natural do mundo. Chegamos ao quinto ponto, e isso é vital se você sofre de dores crônicas. Algo muito comum após os 60 anos, seja por artrite, dores nas costas ou enxaquecas tensionais. Antes de correr para o armário de remédios para comprar um comprimido, você deve saber que seu cérebro tem sua própria farmácia.
Durante a masturbação e o orgasmo, o cérebro libera uma cascata de substâncias neuroquímicas, incluindo endorfinas. As endorfinas são opiáceos naturais, possuem uma estrutura química muito semelhante à da morfina. Essas substâncias bloqueiam os sinais de dor na medula espinhal. Muitos pacientes me relataram que, após o orgasmo, sentem um alívio notável nas dores nas articulações ou nas dores de cabeça. É um alívio temporário, sim, mas é 100% natural, sem efeitos colaterais para o fígado ou estômago. Ao contrário dos analgésicos farmacêuticos, é uma forma de autogestão da dor que a natureza lhe deu. Mas espere, porque se você acha que esses benefícios são impressionantes, o que vem a seguir é ainda mais profundo. Vamos falar sobre como essa prática afeta diretamente seu cérebro, seu coração e sua saúde mental, de maneiras que você talvez nunca tenha imaginado. Vamos continuar com o benefício número 6. Já falamos sobre músculos e circulação, mas agora quero que nos concentremos em algo que rege todo o seu ser, o seu cérebro e o seu sistema nervoso. Os 5 benefícios a seguir são, na minha opinião médica, os motivos mais prováveis rosas para manter esta prática ativa nos idosos. Benefício número 6: escudo contra o estresse e proteção cardiovascular. Vivemos num mundo acelerado e, mesmo que você esteja aposentado, o estresse não desaparece, apenas muda de forma. Preocupações financeiras, saúde familiar, solidão, tudo isso aumenta seus níveis de cortisol. O cortisol é o inimigo silencioso do homem mais velho. Quando está alto, aumenta a pressão arterial, danifica as artérias e acumula gordura abdominal. É aqui que a masturbação atua como uma válvula de liberação fisiológica necessária. Estudos neurológicos mostram que o orgasmo funciona como uma reinicialização do sistema nervoso autônomo. Você passa de um estado de luta ou fuga, dominado pelo estresse, para um estado parasimpático de descanso e digestão. Ao reduzir drasticamente o cortisol pós-orgasmo, você protege indiretamente o seu coração. É claro que não substitui os remédios para a pressão arterial, mas é um suplemento natural para manter a ansiedade sob controle e o coração bater mais calmo. Benefício número 7: a química do sono reparador. Quantos de vocês têm problemas para dormir? A insônia é uma epidemia em homens com mais de 60 anos. Antes de recorrer a pílulas para dormir que podem causar dependência, vamos falar sobre a prolactina. A prolactina é um hormônio fascinante. É liberado em grandes quantidades imediatamente após o orgasmo masculino. Costumamos chamá-lo de hormônio da saciedade, mas também tem um efeito sedativo muito poderoso. É responsável por aquela sensação de peso e relaxamento profundo que você sente depois. Ao contrário do sono induzido por medicamentos, que muitas vezes não é reparador, o sono facilitado pela prolactina e pela oxitocina é natural e ajuda o corpo a entrar nas fases profundas. Sono REM, que é onde seu cérebro se limpa e suas células se regeneram. Ver a masturbação como um hipnótico natural pode transformar suas noites de reviravolta em noites de verdadeiro descanso. Benefício número 8: o autoexame como ferramenta de diagnóstico precoce. Este ponto salva vidas e não estou exagerando. Quando você se masturba, você está em contato íntimo com sua anatomia. Você conhece a textura da sua pele, o formato dos seus testículos e a curvatura do seu pênis. Isso é vital porque faz de você o primeiro detector de problemas. Estou falando sobre a detecção precoce de condições como a doença de Peyronie, que é uma curvatura anormal causada por tecido cicatricial, ou a descoberta de pequenos caroços nos testículos, que podem ser cistos ou tumores. Muitos homens mais velhos ignoram os seus órgãos genitais até sentirem dor, e por vezes já é tarde demais. Ao se masturbar conscientemente, você está realizando um autoexame médico. Se notar uma mudança na sensação, uma rigidez estranha ou uma nova curvatura, você pode ir imediatamente ao médico. É puro empoderamento. Você é o guardião do seu próprio corpo. Benefício número 9: controle ejaculatório e reabilitação sexual. Existe um mito de que a ejaculação precoce é coisa apenas para jovens. Falso.
Muitos homens mais velhos desenvolvem problemas de controle, ou, inversamente, dificuldade em atingir o clímax devido a medicamentos ou diabetes. A masturbação oferece um ambiente seguro, privado e livre de pressão para praticar o que na terapia sexual chamamos de técnica stop-start. Pare, comece. É como uma academia para seus reflexos sexuais. Sem a ansiedade de ter que obedecer a um parceiro, você pode aprender a reconhecer os sinais do seu corpo antes do ponto sem volta. Treinar apenas esse controle lhe dá imensa confiança de que, se você tiver ou decidir ter um parceiro no futuro, isso se traduzirá em uma intimidade muito mais relaxada e satisfatória. Não veja isso como um vício. Linda, como fisioterapia para o sistema nervoso sexual. Benefício número 10: neuroplasticidade e manutenção do alívio. Finalmente, e talvez mais profundamente, o cérebro é o órgão sexual mais importante. Na neurologia, temos um ditado que diz que o que não se usa atrofia. Isso se aplica aos neurônios responsáveis pelo desejo e pelo prazer. Se você desligar completamente a sua sexualidade, essas vias neurais enfraquecem. Seu cérebro assume que esta função não é mais necessária e redireciona recursos. Ao manter a fantasia e a resposta física ativas por meio da masturbação, você está exercitando a neuroplasticidade. Você mantém vivas e lubrificadas as conexões entre sua mente e seus órgãos genitais. Isto é crucial não apenas para a saúde sexual, mas para a sua vitalidade geral. Sentir desejo, sentir prazer, faz você se sentir vivo. Lembra que, apesar dos anos, seu corpo ainda é capaz de gerar alegria, e essa sensação de vitalidade é um antidepressivo natural que nenhuma farmácia consegue lhe vender. Pausa dramática. Doutora Marina fica séria. Abaixe um pouco a voz para indicar uma transição. Até agora tudo parece maravilhoso, certo? Vimos como essa prática pode ser sua aliada contra o câncer, o estresse e a insônia. Mas aí vem uma parte crítica da nossa conversa. Seria irresponsável da minha parte, como médico, deixá-lo ir apenas com esta informação positiva. Porque a realidade é que, se você não tomar cuidado, se ignorar certos sinais de alerta, essa mesma prática pode se tornar um problema sério. Existem riscos específicos para a pele madura, para o sistema urinário e para a sua psicologia que você precisa conhecer antes de continuar. Nos próximos minutos, falaremos sobre o que não se deve fazer e os sinais de alerta que requerem atenção médica imediata. Não saia, porque essas informações são o que garantem a sua segurança. Como médico, meu juramento é, em primeiro lugar, não causar danos. É por isso que não posso terminar este vídeo apenas com os aspectos positivos. A masturbação na idade adulta é saudável, sim, mas o corpo de um homem de 60 ou 70 anos não é igual ao de um homem de 20 anos. Ignorar esta realidade biológica pode causar sérios problemas. Quero que você ouça com atenção esses 4 pontos de segurança que são vitais para a sua integridade física. Cuidado! Primeiro, a fragilidade da pele e a necessidade de lubrificação. Este é o erro número 1 que vejo na minha consulta. Com a idade e a diminuição da testosterona, a pele do pênis torna-se mais fina, mais seca e menos elástica. O que antes sofria atrito, agora ele pode sofrer danos facilmente. Masturbação seca, talvez,